Bom, e agora no Alô Doutor a gente vai receber um médico ortopedista especialista em coluna, ele que também trabalha no Albert Einstein e vem no nosso programa às terças-feiras, né? Tudo bem, Alberto Gottfried? Paulo, boa tarde a todos. Bom, o que é cervicobraquialgia? Uma palavra até difícil de se falar, mas é um tema que eu acho que as pessoas têm dúvidas, né? Quais os principais sintomas e causas? Exatamente, Paulo. O termo é técnico, tá? E diz respeito à dor que começa na região do pescoço e irradia para o braço, tá? Essa é uma queixa bastante comum, né, no consultório, e existem diversas causas para esse tipo de sintoma, né? Então, problemas de nervos, problemas vasculares, problemas articulares podem dar, e também problemas cardíacos, né? Uma vez que dor irradiada para o braço, principalmente o braço esquerdo, pode ser um sintoma cardíaco. Daí a importância de ser feito essa diferenciação. Interessante você falar que a dor ela sai da parte de cima da coluna, vai para o braço, porque existem algumas dores que elas vão para alguns lugares, né, do corpo. E qual médico a pessoa ela deve procurar quando ela tem esses sintomas que você acabou de falar, doutor? Então, isso é um ponto muito importante, né? Em primeiro lugar, é importante diferenciar o que é urgente do que não é urgente, tá? Embora a maioria dos casos não sejam urgentes, né, quando existe, por exemplo, sudorese, né, aquela sensação de suar frio, né, batedeira no peito, junto com dor que irradia para o braço, né, até prova em contrário, a gente tem que afastar problemas cardíacos clínicos. Então, nessa situação, vale a pena procurar um médico no pronto-socorro, um clínico geral, onde vai ser feito alguns exames, né, vão examinar o paciente e aí definir se existe algum problema cardíaco ou não. Nas outras situações, né, afastando essa condição urgente, eu queria deixar isso bem claro, aí é importante examinar para determinar o que está causando o problema. Em geral, o primeiro médico a ser consultado é um ortopedista. O ortopedista vai avaliar o pescoço, vai avaliar o ombro, vai avaliar o cotovelo, as mãos, e também vai fazer exame básico sobre os nervos periféricos e sobre os vasos sanguíneos, né? E aí ele vai pedir os exames complementares que ele achar necessário. Sim, esse termo, como a gente falou, cervicobraquialgia, é um termo que as pessoas, às vezes, a maioria delas, quando tem o sintoma, ela nem sabe que é isso, né, na realidade. Eu, como, por exemplo, nunca tive, mas se eu tivesse, eu não saberia nesse termo, né? Mais vocês médicos realmente para destacar. Mas essa que eu vou falar agora, essa pergunta é uma hérnia de disco, é algo um pouco mais popular, que as pessoas sabem um pouco mais, né? No caso, vamos falar da hérnia de disco cervical. Quais os principais sintomas? Exatamente. A hérnia de disco cervical é a principal causa de cervicobraquialgia, tá? E os sintomas, como você falou agora há pouco, Paulo, eles acontecem distantes do problema, né? Ou seja, a gente está falando de um problema aqui no pescoço, né? Um pinçamento de um nervo aqui no pescoço, só que a dor ela vai ser sentida lá no braço, né? E por que isso acontece? Porque a hérnia de disco, né, que a gente já mencionou um outro dia, que é o deslocamento de uma pequena cartilagem no pescoço, pinça o nervo, né? E aí dá uma sensação de dor ao longo de todo o trajeto do nervo, que geralmente vai até a mão, né? Então pode ter também choque, formigamento e, em alguns casos, perda de força, né? Então esses são os sintomas principais da hérnia de disco cervical, que é a principal causa de cervicobraquialgia. Olha quanto nome difícil a gente está falando hoje, né? Sim, as pessoas que elas acabam se exercitando mais, por exemplo, tem muita dona de casa que anda muito, né? Tem idade. Por exemplo, na cidade de Santos, a gente é uma cidade de morros. A pessoa que sobe muito morro, desce morro, né? Tem outras cidades que a pessoa, para pegar o ônibus, ela precisa andar muito. Esse tipo de deslocamento, pessoas de idade tendem a ter hérnia de disco ou não? Não, em geral não, né? Em geral, se exercitar e se movimentar é um fator até de proteção,
né? Os fatores, sabidamente, que podem dar hérnia de disco são, por exemplo, quem trabalha com muito peso, né? Então, não só o fato de andar, mas, por exemplo, carregar e repetir esforços todos os dias. Trabalhadores sentados, então motoristas têm um pouco mais de risco. Cigarro, veja só, o cigarro desgasta o disco precocemente, né? E existe, obviamente, uma predisposição genética, né? Então, se na sua família as pessoas têm tendência a ter problemas de coluna, a chance de você ter é um pouco maior. E quais os tratamentos para a hérnia de disco cervical? Então, a boa notícia, Paulo, é que 90% das hérnias cervicais são tratadas com sucesso sem cirurgia. Tá? Isso inclui vários tipos de modalidades. Então, medicações, né? Existem diversos tipos de medicação para isso, tanto por boca ou injetável. Fisioterapia, tá? A fisioterapia ajuda muito nos casos de hérnia de disco e compressão de nervo. Medidas para dor, tipo acupuntura. E, fundamentalmente, é mudança de hábito, né? Hoje a gente tem muitas telas, muito costume de ficar com o pescoço para baixo, pessoas mais sedentárias, sem movimentação do dia a dia, isso tudo tem que ser corrigido. Numa pequena parcela dos casos, né, a gente está falando de 10% no máximo dos casos, existe fraqueza do braço, né? Então, essa fraqueza pode ser um problema e, nesses casos, então, podem estar indicadas pequenas cirurgias para descompressão do nervo. Doutor Alberto Gottfried, eu também gostaria de fazer uma pergunta para você, que tem muitas vitaminas, né, que as pessoas às vezes acabam comprando. Ômega 3, enfim, são uma série de vitaminas, cartilagem. Realmente funciona ou não? Eu tenho uma tia minha que mora nos Estados Unidos, ela toma um monte de vitamina. Eu também tomo algumas nos meus complexos, mas para esse tipo de doença, hérnia de disco, enfim, dores, funciona também se proteger tomando vitaminas? Tem que tomar um pouco de cuidado, Paulo, com a automedicação, né? Você citou o americano, eles têm muito fácil lá nos supermercados todos os tipos de vitamina, rótulos bonitos, caixas iluminadas, etc. O que eu posso falar para a coluna em si é que no tratamento clínico da hérnia, quando existe compressão de nervo, a vitamina B de bola, ela pode ajudar em alguns casos, né? Isso passado pelo médico. Existe uma febre do uso do colágeno, né? Eu recebo muitas pessoas tomando colágeno e perguntando do seu efeito na coluna para retardar envelhecimento. E não existe nada comprovado para a coluna vertebral que o uso de vitaminas, incluindo colágeno, seja benéfico para retardar o envelhecimento. Tá? Então, eu respondo a sua pergunta limitada à minha área, né? Certamente existem vantagens das vitaminas para outras situações. Sim, porque como você é especialista em coluna, trabalha aí num dos hospitais principais do mundo, que é o Albert Einstein, a gente pensa, poxa, o sonho da população qual que é? Continuar jovem e não ter dor na coluna, né? Exatamente. Infelizmente, envelhecer traz algum tipo de dor, mas a gente está aqui para tentar remediar da melhor maneira possível. Doutor Alberto Gottfried, obrigado pela participação no nosso programa mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade. Um abraço.